Olá, bom dia, graça e paz para todos. Quero nesta manhã trazer um assunto, uma reflexão para nossa meditação. Quero falar aqui no capítulo 22 do Evangelho de Mateus, segundo Mateus, segundo escreveu Mateus, né? Capítulo 22, versículo 44 deste Evangelho. Diz a palavra: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Este assunto, ele às vezes é um pouco falado nos comentários, e é um assunto que ele tem registro ainda hoje. Inclusive, eu estou utilizando aqui um cenário e fui aonde houve uma das últimas batalhas da grande tribulação, daquela guerra que houve. Não sei se você está percebendo aqui esse cenário. Essa aqui foi Fortaleza de Massada, aonde aqueles rebeldes dessa guerra vieram se refugiar. Foi nessa fortaleza chamada Massada, que tem lá no deserto da Judéia, próximo do Mar Morto, né? E aí onde houve essa grande batalha. Então, a Bíblia aqui, ela fala desses inimigos de Deus, que iria ter essa guerra. E nessa guerra, aqui fala que Deus já tinha usado o salmista no Salmo 110, versículo 1. Essa expressão usada aqui pelo escritor do livro de Mateus foi dita pelo salmista, parece que foi Davi, que disse essa expressão: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. O que quer dizer isso? Você sabe que escabelo ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Quer dizer, esta parte foi cumprida na grande tribulação. Não é hoje como o sistema ele admite, eles ensinam, eles pregam tudo, futurizando tudo, e que ainda resta essa coisa para acontecer. Inclusive, esses inimigos do Salvador eram vários. Tanto eram os homens maus, os homens ímpios. Quando fala nos homens ímpios, está incluído esses inimigos. Quando fala nos fariseus, que a Bíblia mostra, no capítulo 23,
quando Cristo ele começa a ensinar, no versículo 2 ele diz, eu vou falar do 1, né? Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com suas obras, porque dizem e não fazem. Esses homens estavam ocupando um lugar que não era deles. Em uma das palavras, quando Cristo dá uma instrução sobre aquilo que contamina o homem, que era comer sem lavar a mão, que eles estavam murmurando e condenando os discípulos e acusando-os. Veja quem era o acusador da Bíblia e o acusador que fala a Bíblia. Eram os que achavam-se justos. Era a religião da época, os religiosos, que pelo nome da lei, eles perseguiam os justos, os fiéis, os crentes que criam no Cristo. E eles ali acusavam os discípulos e diziam, os teus discípulos estão transgredindo a tradição dos anciões, o mandamento. E, quer dizer, porque eles estavam comendo por lavar a mão. Aí Cristo dá uma palavra dizendo que comer por lavar a mão não significava nada. Porque o que entrava pela boca não contaminava o homem, mas sim o que saía da boca, né? E da boca procedia toda sorte de coisa ruim que vinha de dentro do homem. Era homicídio, maus pensamentos, tudo que era mal. Isso aí contaminava o homem, mas comer por lavar a mão, aí quando ele fala essa palavra, os discípulos chegam-se perto dele e dizem, sabia que os escribas, os fariseus, se escandalizaram com a tua palavra? Aí ele diz, toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Então eles estavam ali, mas eles não tinham sido colocados por Deus. Essas autoridades, que é o principado, né, potestade, chamado na Bíblia de potestade, principado, que o sistema chama de demônio, lá em Efésios, capítulo 6 de Efésios, versículo 12, ele diz que ali está falando de demônio, porque fala nas regiões celestiais. Mas as regiões celestiais era ali o santuário, onde ficava o santuário, que estava ocupado por este homem. Então aqui a palavra, Cristo disse, né, que aquela planta que o pai não plantou seria arrancada, eram esses homens. E esses homens eram os inimigos que teriam que ser postos por esse cabelo dos seus pés. Não só eles, mas todos que dessem ouvido a eles, que seguissem eles e desobedecessem a palavra do Eterno. Então nós vemos aqui essa expressão da palavra senta-te à minha direita, que eu ponho os teus inimigos, até que eu ponho os teus inimigos com esse cabelo de teus pés. E essas palavras se encontram em Mateus, 1 de Coríntios, né? Também capítulo 15, versículo 25 e 26. Vamos ler aqui, é rapidinho, só para nós meditarmos nesse
assunto que eu estou abordando desta manhã. Porque isso aqui, Paulo falando do fim, né? No versículo 24, ele diz, vou estar falando aqui das coisas que iam acontecer para poder vir o fim, que não seria tão longe o fim. Estava aqui já uma questão bem observada, questionada, uma expectativa daqueles irmãos que viviam em Corinto. E nesse meio desses irmãos havia muitos judeus que conheciam a lei, só não estavam nas práticas, porque eles estavam em outros lugares, mas tinha ali. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Você está vendo que foi a palavra que eu falei, que esse império, aí o sistema religioso, eles acham que esses inimigos de Deus era o Império Romano, esses eram inimigos de Israel lá. Mas o Império Romano, esses homens, eles foram usados como arma de Deus contra os próprios judeus, que era onde estavam os inimigos de Deus, dentro do seu reino. Onde estavam esses inimigos? Dentro do reino de Deus. Então, esses religiosos, esse sistema religioso, eles acham que esses inimigos de Deus era os romanos, porque foi eles quem destruíram Israel, quem guerrearam contra Israel, e até mesmo os israelitas lá hoje acham que esses inimigos de Deus são eles. Eles são meio rival, por causa dessa destruição que houve, essa perseguição. Mas a palavra, ela é clara, ela fala, né, que aqui, essas potestades, esses inimigos que teriam que ser aniquilados, eram esses homens maus que estavam entronizados dentro do reino, dentro de Israel. O reino de Deus, você sabe que era Israel. E ali, onde Deus reinava, né? Mas Deus não precisava estabelecer o seu reino eterno, que era o reino espiritual. E por isso que fala aqui que a morte ia ser aniquilada, era um dos últimos inimigos que ia ser aniquilado, desde que diz a palavra. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se acetua aquele que sujeitou todas as coisas, que é o Pai. O Pai lhe entregou tudo. Lá em Mateus, no capítulo 28, versículo 28 de Mateus, versículo 18, quando ele aparece aos discípulos, quando ele apareceu a eles, muitos não creram, mas parte deles creu, mas eu vi uns que não creram. Era duvidoso, né, que seria ele mesmo ou não, que tinha ressuscitado, porque era uma coisa que nunca tinha sido visto ou falado entre eles sobre uma pessoa ressuscitar como Cristo ressuscitou. Então ele aparece a eles e diz: é-me dado todo o poder
no céu e na terra. Aí foi que o Pai sujeitou todas as coisas ao Filho. Deu a ele o domínio, deu a ele o governo, o poder de ser juiz dos vivos e dos mortos. Foi dado a ele o poder de julgar. Por isso que ele teve que reinar até que colocasse todos esses inimigos por debaixo dos seus pés. E esse acontecimento se cumpre no livro do Apocalipse. Eu vou parar a filmagem, porque você percebe que o celular ele deu um corte. A imagem está, a memória está carregada pouca. Então, esses inimigos aqui, parte dessas pessoas, desses perseguidores, foi morta aqui nesta fortaleza, Massada. Eles fugiram para aqui e se refugiaram nessa fortaleza que estava possivelmente abandonada. Aqui, depois do ano 70, não zerou ali ainda não o problema, né? Foi até o fim do primeiro século. Não diz a palavra? Diz que eu estou convosco até o fim do século. Lá em Mateus, capítulo 28, versículo 20. E ele manda ensinar a palavra a todo mundo. E eis que eu estou convosco até o final na tradução corrigida de Almeida, que é o que o sistema usa, que dá apoio a muitas coisas que ele diz que é o fim do mundo, mas na linguagem corrigida, atualizada, diz que é o fim do século. Lá na corrigida, que é o fim dos séculos. Ele bota um S para confundir, mas aqui ele ordena os discípulos pregar, ensinar todas as coisas que ele tinha mandado, ensinar a eles. Ele vai passar para os outros, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aquele século que ele estava vivendo, que ia terminar, e ali terminava todas as coisas. Depois da Guerra de 70, um grupo de judeus fugiram para aqui, cerca de 1000 pessoas, com suas esposas, seus filhos, e vieram para aqui, que os romanos cercaram este lugar, perseguiram e cercaram, mas eles não conseguiram entrar, que isso aqui era uma fortaleza, numa montanha muito alta, e murada, um muro muito forte. Eles não conseguiram entrar aí. Eles dentro armados, o exército tinha mais volume, era maior, mas não podia porque aqui era uma fortaleza. Então os romanos, e era alto, construíram uma rampa e levaram mais de 2 anos para terminar essa rampa, construindo ela já com escravos judeus prisioneiros, porque, como diz a palavra, que eles seriam levados como cativeiro, seriam vendidos às nações, e eles ficaram com um grupo de judeus prisioneiros, usando eles como instrumento para trabalhar como escravo. E a palavra diz que quem fosse para a espada, morreria a espada, mas quem fosse levado em cativeiro irá. Esse povo que existe hoje de Israel, eles são descendentes de cativeiro, que foram levados para as nações como prisioneiros. Hoje eles estão libertos, mas esse povo são descendentes de escravos, prisioneiros, que foram presos naquela época. E a ONU depois, né, que houve a libertação dos escravos, depois a ONU deu esse direito deles retornarem para ali. Mas Jerusalém, que existe hoje, foi uma cidade reconstruída. Aquela Jerusalém daquela época só ficou lá os escombros. Foi toda destruída, queimada a fogo, o templo destruído, os judeus ali praticamente exterminados.
aqueles que aguardavam a vinda do Messias foram eles que escaparam. Quando viram o cerco a Jerusalém, como Cristo falou, eles fugiram e se refugiaram em uma cidade, em um local chamado Pela, ali onde eles se refugiaram, até que completasse ali aquele dia, o dia, né, da sua vinda, o dia do juízo final, onde foram julgados, todos foram julgados ali, os bons e os maus. Os bons receberam o galardão de justo e os maus o galardão de mal. Era um galardão, mas era um galardão tipo aquele que Esaú recebeu, né? Jacó recebeu a prioridade, as delícias, e Esaú recebeu uma bênção maldita. Foi assim o castigo daqueles que eram maus, desobedientes e desonestos perante o Criador. Então, meu amigo, meu irmão, você que ouve a palavra de Deus, observe, pesquise que existe essa relíquia. Veja que só existe hoje disso aqui uma lembrança. Isso aqui é um local turístico, um sítio arqueológico, onde se escavam e vai encontrando aqui a relíquia da época. E existem diversos pelos territórios de Israel. Somente coisa que existiu, hoje não existe mais. É a mesma coisa, as 7 cidades as 7 igrejas da Ásia. Nenhuma delas existe mais. Aquela cidade, existe outra cidade reformada, reconstruída, mas aquela cidade antiga, tudo foi destruído. E aí? Se aquelas igrejas estavam esperando a vinda do Messias, e esse povo, como é que acontece? Esse pessoal ainda estão esperando hoje? Esse pessoal já foram glorificados? Claro que foram glorificados. Esse pessoal que aguardava a vinda dele, receberam a sua transformação, a sua bênção. Então, nesta manhã, para a nossa meditação, esse é um início de um assunto que eu comecei, e para mim e para a sua meditação, mas que esses inimigos de Cristo já foram colocados por esse cabelo dos seus pés. Cristo reina por toda a eternidade. Peço a bênção de Deus para mim, para a sua vida, graça e paz para todos que assistem este canal. A bênção de Deus seja sobre a vossa vida. Graça e paz. Deus abençoe. Amém.